Aleluia. Amém, igreja. Solta todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus. Quem quer ouvir o Senhor falar esta noite? Glória a O Deus. desejo de você estar aqui é muito forte, amém? Vamos clamar novamente com essa oração que foi tão bonita e repetir para o Senhor, né? Que não venha ser a minha boca, mas a boca de Deus para falar. Amém? Vamos clamar essa noite e repetir de novo. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra quem ao teu mandar. Aleluia. O Senhor me deu essa palavra, foi muito antes de nós mudarmos para cá, e eu pedi confirmação para o Senhor para poder ministrar essa palavra, e o Senhor confirmou, para a honra e a glória dele, pela misericórdia dele, porque nós somos apenas instrumentos, amém? Amém. E vamos lá então, no livro de João, capítulo 2, onde Jesus é convidado para as bodas de Caná. Oh, glória, aleluia. João capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos estar lendo naquele telão que, para ser uma coisa mais uniforme, Jesus foi convidado para esse casamento. Amém? Jesus foi convidado aqui esta noite. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso? E o Senhor vai falar de milagres também. Alguém tem promessa aqui nesta noite? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então receba nesta noite essa porção lograda. Amém? Vamos lá. Então, diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, vamos prestar atenção, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Próximo. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E o 7 para encerrar. Disse-lhe Jesus, enchem de água essas talhas, e encheram até em cima. Amém? Só até aqui, as palmas do Senhor. Como eu disse no início, o Senhor tinha me dado essa palavra muito antes, quando nós estávamos ainda prestes a mudar para casa. O Senhor já tinha falado que nós tínhamos essa promessa de mudança e o Senhor preparou no tempo dele. Então, há 2 semanas atrás, eu e minha esposa, nós fomos convidados para um casamento, e nesse casamento, o ministro, ele falou justamente isso. O pastor que estava ministrando o casamento, ele citou essa passagem sobre as bodas de Caná. E foi, olha como Deus está falando, Eu falei com a minha esposa e o Senhor confirmou. E algo que me chamou a atenção lá, quando ele ministrou essa palavra, ele falou assim que eles fizeram uma grande escolha de convidar Jesus para aquele casamento. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento, para tudo que nós formos, algo diferente acontece, porque a nossa vida não é a mesma. Quando convidamos Jesus para nossas decisões, para nossas escolhas, a nossa vida ela vai caminhar com Ele, e a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável para nós. Bem? Então vamos ter esse contexto aqui. Perdão. Então aqui separei alguns esboços, alguns pontos aqui que diz que a narrativa ela começa com essa festa de casamento onde Jesus ele é convidado. O símbolo de alegria, comunhão e celebração da vida. Quando Jesus também trazendo isso para nós, Jesus ele tem um casamento com a tua igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Então, mas
está acontecendo algo aqui. Há uma crise que está acontecendo, que o vinho, no meio da festa, acaba. E lá nos estudos, quando li, diz que a festa judaica, a festa deles, eles não duram apenas poucas horas. São dias, uma semana. Então não é apenas 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando a gente vai no casamento aqui, comum, durar 2, 3, 4 horas. Mas aqui era diferente, aqui durava a semana toda. Era toda semana, 7 dias, né, pastor? 7 dias de festas. Então, e aqui colocou como uma crise, por quê? Era motivo de que se o vinho acabasse, isso era perigoso para que aquele contrato de casamento também fosse encerrado. Era mais inconveniente social, era uma humilhação pública, era uma desonra para aquelas pessoas, o vinho acabar. Então isso corria risco também de encerrar o casamento. Só que nós sabemos que Jesus, quando ele chega, quando Jesus ele é convidado, algo se torna diferente. E aí então, de repente, no meio da festa, esse vinho acaba. E aí entra Maria com a intervenção dela, a mãe de Jesus. E ela diz, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus foi, muitos podem parecer que foi meio bruta, mas ele fala assim, o que tenho eu contigo? E outra versão aqui diz, na minha versão diz, glória a Deus. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Jesus ali, ele mesmo sendo filho do Pai, ele não interviu, mas ele só foi com a ordem dada por Deus, pelo Pai dele. Então, foi ali algo que muitos podem parecer que Jesus foi bravo, falou de uma forma meio grosseira com ela, mas ela falou, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, o que ela disse? Mulher, então vamos fazer o seguinte, essa resposta mostra que Jesus, ele age também em seu próprio tempo. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Pai. Então, quando a instrução de Maria disse assim, Maria, com fé e sabedoria, disse aos serventes, faça tudo o que eles mandarem. E essa é uma chave de aplicação para nós, a obediência. A obediência incondicional à palavra de Jesus. E aí ele já deu uma resposta para ela. Vamos encher essas talhas, porque a água já tem. E Jesus não simplesmente cria o vinho, ele usa o que está disponível, que são as talhas de pedra. E vamos prestar atenção, porque o Senhor colocou muito isso no coração, das talhas. Usadas para o quê? E nessas talhas aqui nessa época era usado para a purificação cerimonial judaica. E ele usa justamente isso. E a ordem é, encham de água as talhas. O ato pode ser simples, mas que exige esforço da parte dos serventes. Eles obedeceram enchendo até a borda. Porque a primeira coisa quando diz que Jesus, ele diz para ela, não é chegada a minha hora, isso está relacionado ao tempo. E muitas das vezes ele fala assim, nós acabamos ouvindo apenas o nome de Jesus. Então, igreja, o que nós fazemos quando o vinho acaba? E vou piorar a pergunta, quando nós ouvimos o nome de Jesus, o que nós fazemos? O que nós agimos? De que forma nós agimos quando diz? Só que ele está dizendo, ainda não é meu tempo. Podemos prestar atenção nisso quando ele fala que ainda não, mas vai acontecer um milagre. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer, mas no momento certo. Porque Jesus ele não se move por pressões humanas, mas ele move somente pela direção do Pai, que está no céu. Mas quando ele diz que não chegou a hora, nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Obedecer ao tempo de Deus. Obedecer o que o Senhor está dizendo. Porque muitas das vezes quando ele fala, isso me leva lá na passagem, quando ele faz a multiplicação dos peixes. E aquela multidão, ela volta no dia seguinte, pensando que vai ter novamente os milagres da multiplicação. Entra no barco, começa a procurar Jesus, cadê Jesus? Só que eles não encontram. E quando encontram, aí Jesus vê aquela multidão novamente. E ele fala, vocês não entenderam qual é o propósito do milagre. Vocês não entenderam nada. Quer dizer que vocês estão em busca do milagre ou estão em busca por causa de mim?
Vocês estão em busca, amém, igreja? Vocês estão em busca do que eu posso fazer ou do que pelo que eu sou? Então, a multidão aí fala que hoje não vai ter milagre. E quando Jesus ele responde para nós, hoje não. Hoje você não está preparado para receber esse milagre, essa bênção. Sabe por quê? Nós precisamos ter essa maturidade. O cristão em si ele tem que ter essa maturidade de ouvir o não de Jesus. Porque senão, não, ele pode também ensinar algo para nós. Porque talvez se nós recebemos agora, não daremos o valor necessário. Quando nós recebemos agora, talvez não teríamos aquela forma de agradecer ou estar preparado para aquilo. Então, a natureza do milagre é o quê? A transformação imediata completa. A água se torna vinho, e isso demonstra o quê? Que Jesus faz superior ao que o homem pode produzir. O melhor vinho. O melhor vinho. Já pensou nisso? E o vinho que ele representa a alegria, a restauração. A alegria, ela pode transformar a nossa vida em algo bom. Porque o melhor, como ele diz aqui nos versículos que são seguintes, o melhor está no final. Você crê que pode, depois desse culto, algo acontecer na sua vida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E voltando um pouquinho lá no capítulo 1 de João, ele diz assim, quando Natanael ele pergunta para Felipe se algo pode sair, alguma coisa boa de Nazaré. E aí ele diz, venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse, respondeu a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Glória a Deus. Olha só, muitas das vezes foi falado aqui nesta noite, até em Isaías mesmo, e muitas das vezes questionamos Jesus pelo que ele pode fazer, se há alguma coisa que pode boa sair dali. Nazaré é uma conhecida como uma cidade ali que ninguém queria passar, que ninguém queria ver, uma cidade que era desprezada por todos, mas tinha alguém diferente lá. Tinha alguém lá em Nazaré diferente. Tinha alguém que poderia transformar o homem de Nazaré, que é Jesus. E essa transformação aqui, foi o primeiro milagre de Jesus, para mostrar que não é pelo milagre que devemos seguir, mas pelo que eu sou, pode fazer na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Jesus é o único que transforma. Amém? Você pode declarar isso, que Jesus, ele transforma. Glória a Deus. Ele transforma o cerimonial, a água da purificação, no vinho da alegria e da nova aliança. E aí o outro ponto diz o seguinte, que esse é o primeiro sinal dos seus sinais, a revelação de Cristo. Esse milagre revela Jesus como o Messias prometido. Ele veio para trazer alegria plena, a festa abundante, em contraste com a lei antiga que era boa, mas era insuficiente para a salvação. E qual que foi a reação aqui? Os discípulos creram nele. O propósito dos sinais de Jesus, conforme João explica, é levar as pessoas a crerem que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E para nós, essa aplicação, o que diz? Para nós entregar as nossas talhas vazias. Identifique qual é o problema hoje na sua vida. Se são as talhas vazias, qual que é? Identificar, para nós identificar, fazer a nossa parte. Falar, Senhor, como é que está a minha vida hoje, perante a Ti? Como eu tenho me comportado? Se as minhas dificuldades estão sendo maiores do que a confiança que eu tenho em Ti? Se a fé que eu tenho hoje é maior, que possa acreditar que eu possa descansar em Ti? Mas o Senhor está falando, identifique o seu problema, identifique as suas talhas vazias. Onde é que ela está? Quando o vinho acaba, o que acabou na sua vida? Pode fazer essa reflexão, acabou a sua fé, a sua alegria, a sua esperança. O que acabou na sua vida? Então entregue isso para Jesus. E reconheça que você é insuficiente. A sua insuficiência, que você é dependente. Porque as talhas ela continha apenas águas de purificação, que era bom para aquele ritual. Mas insuficiente para a festa.
Nossas melhores obras e esforços, que significa a são insuficientes para a alegria e salvação que Deus quer nos dar. Glória a Deus. E aí, quando a Maria disse para os discípulos, faça tudo o que lhe mandar. E o segredo, igreja, do milagre não está na qualidade da água, mas na obediência à ordem de Jesus. E a aplicação para nós, se você quer ver a glória de Deus manifestar, obedeça, mas obedeça a palavra dele. Obedeça o que ele está dizendo nesta noite. Ouça a voz dele como nós ouvimos. Se não te ouvir, eu morro. Mas que nós devemos ouvir ali o que o Senhor quer falar. O que o Senhor quer nos dizer. Se ele quer mais obediência, se ele quer mais posicionamento. Porque aqui requereu uma atitude. Ele requereu uma posição. Porque assim, é muito fácil falar, Jesus, acabou o vinho. Mas o que nós estamos fazendo com relação a isso? É muito fácil falar, Jesus, acabou o vinho, e querer que ele faça tudo. Colocamos uma pressão em Deus, colocamos ele na parede e falamos, Jesus, acabou o vinho. E o Senhor vai me ajudar? O que o Senhor vai intervir nessa situação? Mas o que nós estamos preparando para que Jesus ele também venha com o milagre? Que ele venha com o sobrenatural também. Porque ele diz que nós temos que fazer a nossa parte, porque o inexplicável, o impossível, ele pode fazer. Então, a obediência, ela gera bênção. A obediência, ela abre portas para o poder de Deus. Então, permita, igreja, a transformação sobrenatural. Quando Jesus transformou com um mundo extraordinário, ele pegou o elemento mais básico que estava ali, que era a água. Ele transformou no elemento mais alegre, que é o vinho. E o vinho dele, quando ele transforma, quando ele traz o vinho novo para nós, algo tem que acontecer de transformar e é de dentro para fora. Glória a Deus. Então Jesus ele quer transformar a água da sua vida, as suas lutas, seu cotidiano, sua tristeza, seu passado, em vinho, algo que traga que alegria para você glorificar o nome dele. Então, nesta noite ele diz que ele transforma a sua tristeza em alegria, assim como no Salmo 30, no versículo 5 diz: ele transforma seu fracasso em testemunho, ele transforma sua culpa em perdão, ele transforma sua rotina religiosa em vida abundante. E lá no Salmos 30 diz assim, 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Você quer isso? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe, porque Maria, ela conhecia uma fonte que ninguém mais conhecia. Glória a Deus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Maria, ela já diagnosticou logo o foco. Tenha foco nesta noite. Tenha foco em Jesus nesta noite. Ela reconhecia que Jesus era mesmo antes de realizar o milagre. Muitas das vezes Deus permite que enfrentamos situações que faltam para que aprendamos a depender dele. Porque não é na força do nosso braço, igreja. Não é na força que nós devemos lutar. Mas quando nós entregamos o fardo pesado, ele nos dá o leve dele. Porque é bom, agradável e perfeito. Quando nós falamos que eu vou resolver tal situação, nós estamos tirando a mão de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira dele. Então, o que você tem feito? Você tem lutado com as suas próprias forças? Porque quando nós lutamos com a força de Deus, ele garante a vitória. Glória a Deus. Então, ele diz aqui em outro ponto, que nas bodas de Caná, Jesus ele trouxe a solução. Jesus transforma o natural em sobrenatural, a água em vinho. Ele não apenas resolve o problema, mas o faz de maneira abundante e excelente, que é o melhor vinho. Então, nesta noite, quando nós entregamos a nossa paz, quando nós recebemos o nome de Jesus, o que nós fazemos? Ficamos parados, mas ele diz, ele quer te ver em movimento. Eu quero que você, o que tem aí você? Declara, assim como aquela mulher da botija do azeite, declara que você tem em casa. Muitas das vezes, como ela disse, eu não tenho nada senão uma botija de azeite, que era a única para poder sustentar o filho. Muitas das vezes não damos valor a pequenas coisas. Às vezes temos um copo com água e falamos, eu não tenho nada.
Muitas vezes temos o ar que nós respiramos, mas eu não tenho nada. Mas quando convidamos Jesus para a nossa vida, quando convidamos Ele para resolver nossos problemas, Ele traz vida e traz vida abundante. Assim como diz lá em João 10:10. Então, nessa noite, entregue as suas talhas para Ele. Sabe por quê? Quando nós ouvimos o nome de Jesus, quando nós devemos que entregar as talhas para Ele. E sabe por quê? Porque Ele transforma. Ele quer ver você em movimento. Ele quer ver uma posição sua também. Só que nós devemos que entregar essas talhas para Ele. Porque isso é um motivo de preparo. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus também não vai fazer isso. Então nós temos que entregar para Ele as talhas. Por quê? Nós temos que fazer a preparação. Porque Ele falou, enquanto eu estou dizendo, não, eu estou preparando um milagre. Enquanto eu estou dizendo, não, mas não tem o seu tempo, faz no meu tempo. E Ele diz assim, entrega para Ele. Prepara as talhas, porque por milagre quem cuida sou eu. Glória a Deus. E Ele vai fazer o melhor. Apenas confia nele, porque o milagre é um lembrete poderoso que Jesus veio para nos dar a vida. Ele está pronto para transformar sua crise em vinho que acaba e uma manifestação da sua glória. Glória a Deus. E aí ele diz aqui, no versículo 9. Então o dirigente da festa provou a água, João 2, perdão. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir o primeiro vinho, o bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Voltando lá naquele casamento, quando nós participamos, o pastor ele disse uma coisa muito que me chamou a atenção. Muitas das vezes participamos de alguma festa, participamos e vemos o que é importante naquela festa, seja bebida, seja algo de comer, mas ele disse, quando convidamos Jesus, nós fizemos a melhor escolha. E eles fizeram a melhor escolha de convidar Jesus. O que é importante não é o vinho, não é a bebida, não é a comida, mas o importante é ter Jesus. Você tem tido Jesus na sua vida? Você tem convidado Jesus para a sua casa? Você tem convidado, Senhor, entra nesta casa aqui. Você é bem-vindo. E não é a nossa casa física, mas é a nossa casa espiritual, aqui dentro. Você tem chamado Ele, Senhor, entra aqui. Porque com as minhas forças eu não consigo. Mas quando eu entrego as minhas petições a Ti, você me fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Então o desafio de hoje, você está disposto a encher as suas talhas de obediência, levá-las a Ele, confiando que Ele fará o milagre, mesmo que ainda não tenha chegado a sua hora, do seu tempo? E o Senhor faz essa pergunta nessa noite para encerrar. Porque ainda que não tenha chegado a hora dele, mas Ele requer obediência, confiança, mesmo que seus olhos não veem. Algo sobrenatural está acontecendo. O fato de você ter vindo aqui hoje, já tem algo acontecendo. Mas basta nós crermos nele, esperar o tempo dele também. Porque quando não é chegada a hora dele, você vai preparando as suas talhas, também. E só até aqui eu agradeço a oportunidade, as palmas para você.